Bom, vamos de direto ao ponto. A nossa análise de hoje vai mergulhar num fenômeno, no mínimo, fascinante. A gente vai desvendar como uma daquelas idas super rotineiras, até meio chatas ao supermercado, para comprar o básico da semana, consegue se transformar numa masterclass absurdamente profunda sobre filosofia de vida e autogestão. O material que a gente está analisando hoje mostra que as lições mais valiosas, na verdade, não estão só escondidas em livros complexos ou palestras de grandes executivos. Elas estão bem ali, no meio das prateleiras, entre os produtos do nosso dia a dia. E aí, pensa aqui comigo. Será que o corredor de laticínios de um supermercado pode realmente nos ensinar alguma coisa sobre alta performance existencial? Porque, convenhamos, debater macroeconomia com uma caixa de leite na mão parece uma cena quase cômica, né? Mas a forma como o texto base relaciona isso com a retomada de controle sobre os nossos próprios destinos é, honestamente, espetacular. A gente vai entender juntos como esse simples ato de tentar fazer a conta fechar no fim do mês revela camadas muito intensas sobre o controle que as pessoas têm, ou pelo menos que elas acham que têm, sobre as suas próprias histórias. Seção 1. A filosofia do supermercado. Epifanias cotidianas. Sabe aquelas epifanias gigantes que mudam a vida? A gente costuma achar que elas escolhem lugares luxuosos ou momentos de meditação para acontecer. Mas, pelo contrário, elas adoram bater na nossa porta nos cenários menos glamurosos possíveis, tipo, bem no meio da seção de queijos e iogurtes. Vamos visualizar esse cenário com clareza. Sábado, ano de 2026, o temido Corredor 4, a seção de laticínios. Aquilo que era para ser só mais uma manhã perfeitamente normal de sábado, vira um verdadeiro campo de batalha filosófico. Imagina a cena, consumidores comuns agindo quase como analistas de Wall Street, operando ali mesmo, direto do corredor do mercado. Essa tensão no ar é o ponto de partida perfeito para nossa análise. E o que é brutalmente interessante de notar aqui é o contraste que o material de origem descreve. De um lado, a gente acompanha aquelas narrativas oficiais, sabe? Os relatórios do governo na TV celebrando a queda da inflação, pintando um cenário econômico praticamente perfeito. Mas do outro lado a gente tem a realidade dura, a matemática implacável das etiquetas de preço dentro do carrinho de compras. O texto destaca de forma super imparcial esse, digamos, esporte nacional, que é tentar entender em qual universo paralelo os números otimistas do noticiário se encontram com o orçamento real das casas. 2. Sócrates do subúrbio. Uma análise profunda. Vamos conhecer quem traz essa reflexão. É bem no meio dessa confusão matemática que a história apresenta a nossa grande protagonista surpresa. É a nossa Sócrates do subúrbio, uma mulher super observadora no corredor do mercado que não solta só uma reclamaçãozinha sobre preços. Não, ela traz uma análise social profunda, carregada de uma ironia clínica inteligentíssima. Ela simplesmente chega na prateleira, olha para o leite e solta essa frase hilária e crua. A inflação baixou tanto, mas tanto, que daqui a pouco o leite vem com papitas de ouro para justificar esse preço. Olha só, o que a gente tem aqui é a verbalização perfeita daquela desconexão total entre o otimismo macroeconómico e a realidade que explode na cara do consumidor no mercado. E o relato mostra que, na hora, todo mundo ali no corredor concordou. Foi um sentimento coletivo de reconhecimento imediato. E o ponto crucial vem logo na sequência. É a constatação meio cínica, mas muito real, de todo mundo que está ali empurrando o carrinho. Sabe aquela velha sabedoria popular? Ela lembra a gente que o cozinheiro pode até mudar de endereço, os partidos podem trocar de lugar, as administrações mudam, mas a farinha vem sempre do mesmo saco. Na prática, ali na base da sociedade, o resultado final parece continuar exatamente o mesmo, independente de quem esteja sentado nas cadeiras do poder. 3. O choque de realidade desmontando ilusões. Pegando carona nessa observação irônica, a nossa protagonista aprofunda ainda mais o raciocínio dela e começa um questionamento que é verdadeiramente socrático. A ideia agora é desmontar peça por peça aquelas ilusões que a gente costuma ter sobre a nossa conexão com as altas esferas de poder. Ela começa com perguntas simples, mas que são demolidoras. Por exemplo, o presidente, por acaso, sabe o nosso nome? Claro que não, né? Essa reflexão ilustra como a nossa individualidade evapora rapidinho quando a gente é colocado de frente com a engrenagem gigante da máquina política. Nossos nomes e nossas identidades simplesmente não chegam lá no topo. E ela não para por aí. Será que o prefeito está preocupado se a nossa janta hoje deu certo? O argumento do material é que, na grande maioria das vezes, o cidadão comum acaba sendo reduzido a um mero dado demográfico.
Principalmente em certas épocas do ano, a nossa individualidade vira só um documento digital, um CPF, que serve basicamente para validar o sistema lá na urna eletrônica e nada mais. Tudo isso ilustra de forma brilhante a crítica que chega no seu ápice com essa frase cortante. É muito fácil rasgar dinheiro quando a mão que trabalhou para ganhar não foi a deles. O texto base expõe de um jeito genial e super neutro esse abismo colossal que existe. O abismo entre o topo da pirâmide, onde as pessoas decidem os rumos e distribuem os fundos, e a base da pirâmide, onde a galera está suando a camisa desde cedo para gerar exatamente esses recursos. 4. O poder da insignificância, o clímax filosófico. É aqui que o tom da nossa análise muda radicalmente. O que tinha tudo para terminar como uma crônica triste sobre frustração econômica se transforma num clímax libertador, uma aula de inteligência emocional e resiliência. O poder da insignificância não é definido aqui como uma derrota de jeito nenhum. É aceitar que sim, para o sistema macro, nós somos só números. E entender essa invisibilidade social, mais do que isso, abraçar essa invisibilidade, é a chave mestra que destrava a nossa liberdade pessoal e a nossa autonomia máxima. É uma masterclass de alta performance existencial. É literalmente pegar uma frustração que te desgasta e transformar num foco absoluto naquilo que realmente está sob o nosso controle. Para deixar isso ainda mais claro, vamos comparar as duas mentalidades que apareceram lá no cenário do corredor de laticínios. De um lado, a gente tem a ilusão, aquela crença totalmente passiva de que heróis vão aparecer do nada com promessas mágicas para salvar todo mundo. Do outro lado, a realidade prática. O que é a realidade prática? É estabelecer zero expectativas com quem está lá em cima e assumir uma autorresponsabilidade irrestrita. O leite da família só vai estar garantido na mesa todo dia através de ação direta, suando a camisa, e não sentando no sofá e esperando passivamente. 5. Protagonismo no micro. Assuma as rédeas. Quando a gente finalmente sai dessas ilusões macro, a gente entra no mundo onde a gente realmente faz a diferença. Resumindo a filosofia super prática de toda essa experiência no supermercado, a gente chega em 3 pilares específicos dessa mentalidade vencedora da nossa Sócrates do subúrbio. Primeiro pilar, zero expectativas em relação a quem está no topo das estruturas de poder. Segundo pilar, abraçar uma autorresponsabilidade absoluta pelo seu próprio destino. E o terceiro, encarar a batalha do dia a dia sem depender de forma alguma de ilusões criadas por campanhas. É a fórmula, o mapa exato para assumir as rédeas da nossa própria narrativa. E isso leva a gente a um paradoxo maravilhoso que o texto levanta. No mundo macro, que é esse grande teatro de decisões gigantes e debates que não acabam mais, a maioria de nós acaba sendo só figurante mesmo, sujeita a um monte de fatores incontroláveis. Agora, no mundo micro, da porta de casa para dentro, na rotina diária e na hora de escolher os produtos no mercado, aí a história é outra. Aí nós somos autoridades totais. Aceitar a nossa pequenez diante do sistema macro é o combustível perfeito que alimenta a nossa liderança máxima dentro do cenário micro. Então a mensagem central se consolida bem aqui. A verdadeira autogestão começa exatamente naquele segundo em que a espera por salvadores externos acaba. Ponto final. Sair daquele corredor de laticínios com a mente blindada significa se recusar de uma vez por todas a dar o direito de veto sobre a nossa vida e as nossas escolhas para qualquer estrutura gigantesca e distante. Para fechar a nossa explicação de hoje, fica no ar essa reflexão provocativa que a gente tirou do texto. Se a gente já sabe com certeza absoluta que não vem nenhum herói de fora para salvar o dia e que o poder de mudança está 100% na ação individual, quais são os passos concretos, aquelas atitudes ousadas que a gente pode começar a escrever no nosso próprio roteiro a partir de hoje? O que a gente pode fazer agora mesmo, dentro daquilo que a gente controla, para transformar a nossa própria realidade? Fica aí esse convite espetacular para assumir o protagonismo verdadeiro. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a nossa análise de hoje. Continuem questionando as coisas ao redor e até a próxima.